Hoje é dia 7 de dezembro de 2024, o último mês do ano e o mês em que a gente festeja o dia que nasceu Jesus Cristo. Nós estamos pretendendo fazer um projeto, né, em que eu estou me oferecendo para ajudar as coordenadorias pedagógicas das escolas a criar um projeto, né, um grupo focal de jovens estudantes que queiram se tornar líderes para os seus pares de um movimento que vise conscientizar meninos e meninas em relação ao tabagismo, que hoje em dia costumo chamar de nicotinismo. A gente sabe que esse grupo, né, os adolescentes, está nesse grupo em que 90% dos fumantes começam a fumar no Brasil e no planeta. Então é fundamental que a gente comece a ter a participação de meninos e meninas no enfrentamento. Não pode ficar restrito apenas ao pessoal da saúde, a discussão, o debate e a comunicação em relação aos males do uso do tabaco. Qualquer forma de tabaco, de rapé ao cigarro eletrônico. Tudo isso é produto de tabaco e tudo isso faz mal de forma já bastante pacificada. Então eu vou lançar o meu canal agora no TikTok e nesse canal eu vou fazer basicamente essa comunicação em relação ao protagonismo juvenil, a importância que isso tem em outros países, notadamente nos Estados Unidos, para a conscientização de pares. Então, aguardem os próximos lançamentos, que a gente vai, provavelmente, ainda nesse fim de semana, dar o pontapé inicial desse canal. Nós temos rede social no YouTube, nós temos no Facebook, alguma coisa no Instagram, mas no TikTok vai ser especificamente para trabalhar protagonismo juvenil no enfrentamento do nicotinismo. O nosso programa de hoje vai ter, eu tenho a grata satisfação de receber aqui mais uma vez um colega muito querido, ortopedista, especialista em cirurgia do quadril no Hospital América Barra. É América Barra? Lá tem o Samaritano e o Vitória, que fazem parte do chamado América Medical Center. América Medical Center, que fica na Barra da Tijuca, aqui, que é um bairro do Rio de Janeiro. O tema, o nosso convidado esteve aqui hoje, esteve aqui no ano passado, melhor dizendo, conversando sobre um tema que tem relação com o tema de hoje. A gente fez um programa sobre tabagismo, osteopenia e osteoporose, consequentemente a osteoporose, e foi um programa muito interessante. Na reedição do programa, vou colocar o link, mas quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, já tem lá no chat. Eu fixei o link desse programa de 2023. O programa de hoje fala sobre cirurgia de quadril, que tem também um nome mais técnico, que é artroplastia do quadril. Então nós vamos ter uma ideia do que significa, assim, qual é o impacto sanitário hoje no Brasil e no mundo, o impacto sanitário das fraturas de quadril, que envolve também ali fraturas de várias partes do fêmur, além da bacia, eventualmente, né? Então eu queria primeiro, eu já o conheço bem, alguns ouvintes certamente já o conhecem, mas eu queria que você, Sérgio Sampaio, se apresentasse novamente para a gente começar o nosso bate-papo. Fala um pouquinho de você e por que você acabou se interessando em focar a questão do quadril. Não só, eu levei minha esposa lá para você atender para um problema de joelho, né? Outro dia eu recomendei uma amiga minha para esporão de calcânio, né? Mas, de uma certa maneira, eu vejo que você se apresenta como especialista em cirurgia de quadril.
Como é que foi isso? Como é que é a Jorge, tua antes de mais nada, quero formação? agradecer. Alexandre, Jorge é da antiga. Alexandre, eu antes de mais nada Quem agradecer. me chamava de Jorge, deixa eu interromper, era minha mãe. Meu nome é Jorge Alexandre, né? E minha mãe me chamava de Jorge, meu pai. E o Sérgio Sampaio, o nosso convidado, foi médico dos dois, operou minha mãe em 2 situações. Enfim, vamos lá. Mas, o Alexandre, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é sempre bom conhecimento que a gente adquiriu, que nos foi emprestado, a gente tem que devolver para a nossa comunidade. Então, hoje eu faço questão de, sempre quando convidado, poder transmitir esse conhecimento que eu recebi de graça, na grande maioria das vezes, e tenho maior prazer em estar aqui. Eu venho, por exemplo, a minha origem para a medicina. Na época, eu estou com 69 anos de idade, eu sou de 1955, e não tinha muita noção do Nós que somos eu... do mesmo ano. Mesmo ano. Dizem que são os melhores homens. A melhor geração. Melhor geração que tem. Eu acho que é o Baby Boomer. Sim. Pós-Segunda Guerra, isso, né? Isso. Então, eu não sabia o que ia fazer e não tínhamos muita orientação do que seguir. Eu fui estudando, fui gostando, fui passando de ano, terminei o primário. Naquela época, você tinha que fazer uma prova, tipo um vestibular, para entrar para o ginásio. Um curso chamado admissão. Admissão, pouca gente conseguia fazer o ginásio, muita gente parava ali no primário. Eu passei para o ginásio, fui estudar no colégio Nuno Álvares Pereira, em Vista Alegre, estava inaugurando o hospital com... A escola. Oi? Estava inaugurando a escola. Estava inaugurando a escola lá em Vista Alegre, aí tinha o ginásio. Eu lembro que eu ia de ônibus sozinho, pegava o ônibus na minha casa, soltava lá em Vista Alegre. 10 anos de idade. Né? Eu devia ter uns 9 anos de idade. E estudei lá, terminei o ginásio, passei para o científico. Mas a gente... Naquela época era clássico e científico. Não, já era... o clássico, quem queria fazer... Humanas, letras. Exato. E aí passei para o científico e fui estudar no Visconde de Cairu. Sem saber, eu estava estudando por estudar, porque gostava. E aí arrumei um trabalho de office boy, porque custear o estudo já era difícil para minha mãe e para meus pais. Então, segundo ano científico, fui estudar de noite. E lá me perguntaram o seguinte: o que é que tu quer fazer? Haviam 3 profissões. Na época que eu fiz vestibular, tinha Consart, Combimed e Concitec. Tecnológica, humanas e biologia, a parte das ciências biológicas. Mas eles, para facilitar, tu quer ser médico, engenheiro, advogado. Isso. Então tinha que escolher, porque o 3º ano científico já era voltado a te preparar para o vestibular nessas áreas. O engenheiro não me agradava muito, advogado já estava... Hoje é uma profissão, eu acho que é bastante interessante. Por você, médico, por andar branquinho, tinha meu pediatra, sempre admirei muito, foi uma pessoa que me serviu de referência. Fiz vestibular para medicina e passei. Daí começa tudo, né? Fazendo a medicina, você faz as cadeiras básicas. No 4º ano tu tem que escolher se vai para a área cirúrgica ou a área clínica. No 3º a gente começa a ver paciente, né? Começa, primeiro, 3º, 4º ano começa a ver paciente. Aí tu começa a se diagnosticar com todas as doenças do seu paciente, né? É interessante isso. Você aprende que dor no joelho pode ser um osteosarcoma, tu já se acha com osteosarcoma e vai por aí afora. Sabe que eu sou assim até hoje. Tenho uma dor de cabeça, o tumor chegou a hora do câncer. Tem um livro de medicina muito interessante, antigo, isso foi da década de 80. Eu fiz residência médica em 80, 81, 82. E esse livro de ortopedia, os tumores, que é o que hoje a gente tem medo, todos nós temos medo. Os tumores ósseos primários são muito raros. Normalmente, quando se fala fulano está com câncer no osso,
esse é metástase, ele veio de fígado, do intestino, próstata, do pulmão. Os próstata, fumantes, muito câncer comum. de pulmão, dá muita metástase para o esqueleto, mas o primário, tumor vindo de célula originária do tecido ósseo, são muito raros, mas eles respeitam muito faixas etárias. Então, o livro dizia o seguinte: você, antes de entrar para a faculdade, aos 10, 15 anos, tu nem se preocupa, mas tu poderia ter um sarcoma de Ewing. Então, você sabia que sarcoma de Ewing já passei dessa é da idade. criança. Já passei dessa fase. Dos 15 aos 25 anos é o osteosarcoma. Dos 20 aos 40 é o tumor de célula gigante. Depois dos 40, aí vem o condrosarcoma. Depois dos 60, as metástases. Depois dos 70, tu não tem que estar preocupado se tem ou não. Tem que estar preocupado onde é que ele está. Ter certo. É claro que não é uma realidade, mas era tão frequente isso. Então, a gente tem que reforçar a medicina. Hoje, a gente tem muita maneira de prevenir essas lesões. Então, por exemplo, mas nós tivemos... Não vamos falar sobre osso por enquanto. Quero saber da sua opção. Por que você escolheu a ortopedia? A ortopedia tem duas explicações. Primeiro, a minha irmã teve poliomielite aos 2 anos de idade. Ela é mais velha do que eu. Ela não era vacinada? Não tinha, né? A vacina, a Salk, foi a primeira vacina anti-polio. Eu acho que a minha irmã é de 1947. Eu acho que a Salk, Sabin, depois de 1950. Né? Nós fomos uma geração privilegiada porque a vacina... O Geraldo, vem aí no Google. Quando é que foi a primeira vacina Salk para de poliomielite? Poliomielite. Então, essa geração, e teve uma epidemia de poliomielite, as crianças de 1945 a 50, no Brasil foi um desastre. Aquilo marcou muito a minha infância, porque a minha irmã passou a grande parte da infância dela internada em Hospital Menino Jesus. Então fazia cirurgia de joelho, de quadril, e eu acompanhei tudo aquilo. Então, eu acho Hospital Jesus era em Vila Isabel. Em Vila Isabel, né? Está lá até hoje, firme. E ali era o Oswaldo Pinheiro Campos, foi o pioneiro na operação desses pacientes. Ele cuidou da minha irmã e eu acho que isso influenciou eu ir para a ortopedia. Eu lembro que eu estava no Fundão, no Hospital Clementino Fraga Filho, aí ia ter a prova para residência, eu fiz a prova, passei e me encontrei na ortopedia. Outra coisa também que me levou para a ortopedia, eu acho que eu sou muito imediatista. A ortopedia, o cara bateu com o carro, quebrou 3, 4 ossos, tu fixa as fraturas, no dia seguinte ele está sentado na cadeira de roda, e hoje, com a medicina minimamente invasiva, em que você, às vezes, com pequenas incisões, com muito menos trauma, com muito menos perda de sangue, o doente sai andando. Então, me causava neurocirurgia, são brilhantes diagnóstico, mas muitas vezes você opera o doente, ele sai da sala pior do que quando antes de operado, pior em termos funcional, sim, mas curado, às vezes, de uma lesão grave, progressiva. Cardiologia, as cirurgias cardíacas hoje são muito interessantes, mas não havia cirurgia cardíaca. Então, cirurgia geral não me agradava. Ortopedia foi por isso. Então nós vamos hoje, você vai voltar aqui no programa certamente para a gente conversar sobre outros aspectos da ortopedia, né? Da sua primeira vinda, como eu já mencionei, a gente conversou sobre um tema importante, né? Que é a osteoporose. E a relação, no programa nós conversamos sobre a relação com o tabaco. Mas hoje você, inclusive, é que fez a sugestão do tema, que é cirurgia do quadril no idoso. Eu coloquei um subtítulo como uma nova emergência médica, não que não fosse, a cirurgia não sempre existiu e sempre foi uma coisa de emergência.
Mas o que a gente tem notado é que houve uma mudança no padrão, né, da população no sentido do envelhecimento, né? Então nós temos hoje uma população que está beirando aí a média de vida de 75 anos, quando já foi 40 e poucos, né, de média, algumas décadas atrás. Então o fato da gente envelhecer nos dá a possibilidade infeliz de termos mais osteoporose, né? O osso ser mais frágil, quanto mais a gente... Todas as doenças Sim. do processo de envelhecimento vão aumentar muito. Isso, né? vão aumentar, e as previsões para, por exemplo, daqui a 25 anos, como você citou, a própria cirurgia de quadril, são assustadoras, né? Então, na questão da cirurgia do quadril, dentro da tua especialidade, isso sempre foi comum na sua especialidade, você deve ter sido chamado várias vezes em situações de urgência, pós-acidente, pós-queda. Minha mãe, por exemplo, teve 3 fraturas de fêmur, né? O meu sogro, em outubro de 2022, faleceu após uma queda. Ele teve 3 fraturas, conseguiu, pelo convênio dele, indicado por você, inclusive, o Rafael, lá do não sei que trauma, lá na Tijuca, aquele hospital ali, e ele submeteu a todas as 3 cirurgias, foi fêmur, foi ombro e foi face. Mas no pós-operatório ele fez uma pneumonia, 92 anos de idade, e não resistiu, né? Isso. Uma queda. Eu como sou ativista também, além do tabaco e outros ativismos, eu sou ativista pela redução dos acidentes de trânsito. E eu comecei a estudar morte violenta, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem uns capítulos em que ela aborda as mortes violentas. Então estuda-se assassinato, guerra, suicídio, que é uma causa muito importante, é quase a soma de guerra com assassinato é suicídio, de forma violenta. E uma das causas de morte violenta mais frequentes e com maior número de absolutos são as quedas, né? E principalmente os acidentes domésticos. Exatamente, domésticos. Fora os acidentes também, enfim, que são de queda na rua, calçada esburacada, enfim. Isso você tem uma experiência muito maior do que eu. Né? Essa semana, eu cometi uma imprudência que eu falo sempre, aquele negócio, faça o que eu falo, não o que eu faço. Eu tinha que pegar uns documentos e estava na parte alta do armário. E a minha cadeira do escritório era aquelas de rodinha. Não brinca, não acredito. Você subiu na cadeira? Subi na cadeira para pegar. Acho que era rapidinho. Aí travei a cadeira no meio do caminho, o capaz, ela escorregou. Eu caí no chão e disse, por favor, não me deixa quebrar meu fêmur. Enquanto estava caindo, estava pensando nisso. Mas caramba, esse é um que risco você correu, muito comum. rapaz. É o banquinho que a dona de casa pega para botar na cozinha, um condimento que ela tenha separado naquela parte mais alta. O banquinho é danado. Tem uma escada na sua cozinha pequena que ajuda bastante. São coisas evitáveis. Nós vamos falar sobre prevenção daqui a pouco, que eu inclusive queria abordar com você o Einstein, né? O Hospital Einstein. Na reedição do programa, eles fizeram uma animação que eu vou inserir na nossa entrevista, a animação que eles fizeram, que certamente eles não vão impedir, não vão fazer nenhuma restrição, até porque é uma divulgação do trabalho. Eles fizeram uma animação muito interessante a respeito de coisas que acontecem. Então, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, porque tem questões ligadas ao tapete, móveis, distribuição das coisas dentro da casa. Daqui a pouco a gente fala nisso. Mas vamos então definir o que é uma fratura, quando a gente fala assim em termos gerais, fratura de quadril. O quadril não é um osso, né? Jorge, Alexandre, desculpa. Também não precisa pedir desculpa. O assunto é muito amplo, né? A gente poderia passar o dia todo falando aqui.
Primeiro, o que eu acho assim que a gente está conversando aqui não para médicos, não é uma aula para médicos. Mas eu vejo no consultório as pessoas compararem: a minha amiga fraturou e no dia seguinte já estava andando, ou então está na cadeira de roda há um mês e não consegue andar. Quais são as diferenças? Quando você deixa um copo cair no chão, esse copo pode se partir em 2 pedaços ou ele pode se partir em 15, 20 pedaços. Isso acontece com o osso. Uma pessoa, quando fratura, dependendo da energia do trauma, dependendo da resistência que o osso tem, pode se partir em 2 pedaços ou, às vezes, até fazer o que o leigo faz questão de falar: fissura. Não, eu não quebrei, não. Eu fissurei. A fissura é uma fratura que não houve desvio. Provavelmente, a energia do impacto... Desvio quer dizer, o osso não separou e cada um foi para um lado. As partes moles que contém o osso, a musculatura, o periósteo, que é um tecido que reveste o osso, seguraram e não deixou aquilo separar. Não, então, fissura é fratura. A fissura é uma fratura, ponto final. Talvez o tratamento, às vezes você fratura e continua andando. Então há uma lenda: não, ele está movimentando, não quebrou. Ele está andando, não quebrou. Não é assim. Eu recentemente tive um paciente, um colega meu me mandou um caso: o que aconteceu? Isso é notório. Você cai e faz uma fratura sem desvio, entre aspas, fissura, do colo do fêmur. Essa fratura é uma fratura instável, isso vai desviar se não for tratado. E o sujeito levanta e começa a andar, manca um pouco, sente dor, toma um analgésico desses comuns que tu compra na farmácia, e ele fica uma semana mancando e sentindo dor na virilha. E faz a radiografia e é perfeitamente normal. Normal? Você só vai fazer o diagnóstico com uma ressonância magnética, que é um exame caro, que é um exame que nem todo mundo tem acesso. Mas, porém, mesmo no serviço público, você tem serviços com ressonância. E o diagnóstico, a suspeição diagnóstica é clínica. Então, se você fez o exame clínico, rodou a perna para dentro, rodou a perna para fora, o doente sente muita dor na virilha, é idoso depois de uma queda, é imperativo. Tem uma semana e continua com dor, tem que fazer uma ressonância. E você teve um caso assim essa semana no consultório? E aí, você diagnosticada a fratura, tu faz uma fixação de 3, 4 parafusos por uma incisão de 5, talvez menos 2 centímetros. Você coloca esses parafusos guiado por uma televisão, um intensificador de imagem. E está resolvido o problema. E uma vantagem: quando eu fixo com parafusos o próprio osso do indivíduo, eu restauro a anatomia dele, a biologia. Aquele osso dele vai durar até os 90 anos, até o final da vida dele. Se eu deixo essa fratura sem diagnóstico, 1 hora ele vai se abaixar, a fratura desmonta e ele acha que quebrou ali, já estava rachado. E essa fratura desviada, ela já não consolida mais. Daí tem que colocar uma prótese. A prótese, por melhor que seja o design, o material, ela tem uma vida limitada. Então, se a fratura foi fixada com parafuso, eu preservei a cabeça do fêmur, consolidou, eu restaurei a anatomia. Quando eu boto uma artroplastia, quando eu boto uma prótese, eu estou tirando a cabeça do fêmur dessa pessoa e colocando metal para articular, ou com metal ou com um plástico, porque eu vou criar uma nova articulação artificial. O que você chama de vida limitada dessa prótese? Não, a vida limitada é o seguinte: uma prótese, eu coloquei uma prótese de quadril no meu paciente. E 2 coisas vão acontecer: ou a prótese vai falhar antes dele morrer, eu vou ter que trocar, ou ele vai morrer antes da prótese falhar. Agora, essa cirurgia um dia vai falhar.
E aí, isso que você falou da longevidade das pessoas. Eu, quando comecei a minha especialização em quadril, para mim 70 anos era o limite. Eu lembro que eu tinha um paciente com uma fratura, botou uma prótese, a prótese com o tempo se tornou dolorosa porque o material gastou. E o paciente tinha 70 anos, eu propus trocar essa prótese. Era uma cirurgia que demandava um tempo maior, um sangramento maior. E um colega mais idoso do que eu falou, cara, 70 anos, para que tu vai operar? A gente tem que respeitar a idade dos pacientes. Operar o doente com mais de 70 anos só se ele tiver com muita dor. Hoje, eu trabalho o seguinte, metade das pessoas com menos de 50 anos hoje, no mundo, vão chegar a 100 anos. Então, se eu coloco uma prótese aos 50 anos e a perspectiva, um sujeito ativo que tenha, ele pega ônibus, ele vai para o trabalho todo dia, ele desce escada, sobe escada, o desgaste do material é maior. Então, essa prótese deve durar 20, 25 anos. Se ele tem 50, aos 75 ele vai ter que fazer uma revisão. Mas se ele vai viver até 100... Se ele vai viver até 100, talvez 2, 3. Então, você quando pega um doente muito jovem, e eu diria abaixo dos 65 anos de idade, e propõe a ele colocar uma prótese, tem que alertá-lo, que aquela pode ser a primeira cirurgia. Se você opera por uma fratura, não tem escolha. O momento é aquele, tu tem um prazo de 48 horas, 72 no máximo, para operar esse paciente e botar ele em pé. Quanto mais tempo passa, a cirurgia, maiores as complicações. Mas numa artrose, um desgaste da articulação, eu tento conversar com o paciente, olha, está doendo. Muitas vezes, principalmente mulheres, ela fala assim, doutor, não me dói não, mas é um manco. Aí, fica mancando mais um pouquinho. Se você ganhar 5 anos, talvez você não precise fazer uma cirurgia mais, dependendo da idade. Isso não exclui o jovem de precisar operar. Se a dor e a incapacidade é grande, não tem idade para colocar a prótese. Tem... É uma prótese de quadril? Aquilo dali é uma prótese de quadril. Para quem está nos ouvindo pelo rádio, o Geraldo botou aqui uma imagem justamente do que nós estamos falando, que é a tal prótese. De qual material é esse? Esse material é metal com metal. Essa prótese é uma prótese que ela teve... o tempo áureo dela foi, eu acho, de 80 a 90, talvez 2000. Hoje ela é uma prótese de exceção. Você tem ali, quando você tem duas partes dessa prótese, ela tem um revestimento que vai na bacia. Quadril porque é uma articulação, não é um osso, formada por 4 ossos. Os 3 ossos da bacia, ilho, isco e pube, mais o fêmur. 4 ossos dá o quadril. Todas as próteses, elas podem ser parcial ou total, mas todas as próteses totais, elas recebem um revestimento para a parte da bacia. A articulação são 2 peças se articulando. Quando eu faço o revestimento protético na bacia e na cabeça do fêmur, eu digo que a prótese é total. E o grande desafio da prótese, de quanto ela vai durar, é a resistência dessas superfícies que se atritam. Todo movimento tem atrito, sim. Todo atrito tem desgaste. Tal qual uma dobradiça de uma porta que você abre e fecha, aquela dobradiça vai gastando com tempo. Daqui a pouco tem que botar WD-40 para parar de fazer barulho. Isso. Hoje está se colocando WD-40 nas articulações. É o ácido hialurônico. Tu injeta um lubrificante para tentar postergar a cirurgia. Mas ali, essa é a prótese que eu acho que é a melhor prótese. Ela tem uma haste que vai no fêmur, ela tem um revestimento na bacia, e ali você acopla uma cabeça pequena de
metal ou cerâmica, e dentro da copa que vai na bacia, eu boto uma copa de polietileno, de metal ou de cerâmica. Desculpa, Fala, Geraldo. Aquela prótese que você mostrou ontem, Antes. ela tem vantagem e desvantagem. A grande vantagem você coloca aquela cabeça femoral ali, ela é uma cabeça pequena, em torno de 32 milímetros. Mas isso aí, o fêmur está fraturado ou é só a... Você utiliza essa prótese em duas situações. Nas fraturas do colo femoral, é a parte mais proximal do osso fêmur, e ela não serve para as fraturas abaixo do colo, do pescoço do fêmur, porque as fraturas trochanterianas já é outro tipo de tratamento. Elas tendem a ter um processo de consolidação melhor, e sempre que possível, sempre que eu puder preservar o osso do próprio paciente, esse meu tratamento ele é mais garantido, ele é o resultado mais duradouro. Então, uma fratura transtrochanteriana, ela consolida sempre, quase sempre ela vai para a consolidação, e aí você usa fixar com placa, parafuso, com haste, e não substituir. A prótese é aquilo que substitui uma parte do corpo. Então, eu tenho dois tratamentos para a fratura do fêmur proximal. Fixar a fratura com placa, parafuso, com haste. Então, eu não estou botando prótese, eu estou botando órtese, uma órtese interna. E a prótese de substituição, você tira a cabeça do fêmur e bota material. Ali, a cabeça do fêmur era toda de cromo cobalto. E ela vai se articular com a parte da bacia, que também cromo cobalto. O metal, atritando com metal, vai liberar micropartículas de cromo, de cobalto, que vão cair ali, que vai para a corrente circulatória, que pode parar no baço, no cérebro, aquele micropartícula metálica. Sim. Pode. Então, por exemplo, a gente tem mulher que está em período fértil, que ela possa engravidar, a gente não pode usar prótese em que metal vai articular com metal, porque aquilo pode passar pela circulação placentária e parar no feto. Mulher com mais de 50 anos, com osteoporose, normalmente essa prótese ela não serve para um osso muito porótico. Ela pode, como a haste é curta, ela pode fraturar. Aquele segundo modelo que ele mostrou é uma prótese que já vem há 70 anos no mercado, esse mesmo design, sofrendo menos pequenas modificações, mas funcionando muito bem. Nós temos aqui um comentário no chat do programa, na versão YouTube, em que a pessoa não se identifica, mas diz assim: minha mãe precisa dessa cirurgia, mas ela já tem 67 anos. Aquilo que você comentou antes, mas respondendo ao nosso ouvinte aqui, mas ela já tem 67 anos. Como é que você responde a esse Olha, já tem? Eu acho assim, idade cronológica e idade biológica. É um problema. Eu vejo... essa semana eu atendi um oficial da FAB que lutou na Segunda Guerra Mundial. Está com 102 anos. Conversando comigo, ele na realidade não foi se consultar, foi levar a esposa dele para se consultar comigo. Inteiraço, para a idade biológica dele é 70. E a gente vê paciente de 70 com várias outras doenças que se comportam como se fosse 90. Mas, de uma maneira geral, 67 anos, no conceito atual, é uma jovem. Entendeu? Para cirurgia, para uma prótese, eu acho que é uma idade em que, se eu colocar, normalmente a pessoa já tem um estilo de vida mais recatado, né, diríamos assim, não anda tanto, não tem tantas obrigações, e a prótese tende a durar muito mais, e ela está numa idade em que
você não tem comorbidades que possam te dificultar a prótese. Sim. Mas olha, eu tenho colocado prótese em doente de 94 anos. O último que eu operei, 94 anos. Ele, com 15 dias, esse paciente é um italiano, mora na Santa Teresa. Santa Teresa é um bairro aqui da cidade. Bairro aqui do Rio de Janeiro, para quem não é do Santa Rio. Teresa. Ele, com 15 dias, a E família... é ladeira, né? Tudo é ladeira lá. Tudo ladeira. Com 15 dias, a família me telefonou que ele estava com a perna muito inchada. Eu fiquei com medo de uma complicação comum, que é o tromboembolismo. Mandei que fosse uma emergência, fazer um Doppler. E a filha me falou: doutor, chamar uma ambulância é muito difícil. E aqui na minha casa, até chegar ao nível da rua, são 15 degraus. E se ele com 15 dias de operador, olha, tem que, então, leva de táxi, mas ele tem que... E a família foi lá, felizmente não tinha a trombose, não tinha a embolia lá, tromboembolismo na perna. Só que ele descobriu que podia subir a escada, esse senhor de 94 anos. Pós-operado. Com 15 dias de operado. Passado uma semana ou passado 3 dias, a filha me liga. E eu liguei para ela para saber como é que estava. A filha me fala o seguinte: doutor, eu levantei, fui procurar meu pai no quarto, ele não estava. Ele foi levar o cachorro para passear, que ele fazia todo dia. Então ele viu que conseguia subir os 15 degraus e subiu os 15 degraus para levar o cachorrinho dele para passear. Agora, nem sempre é assim. Ele me surpreendeu com a jovialidade dele, é um sujeito com índice de massa corporal bom. Tem doentes de 60 anos que eu opero que só vai andar, largar a muleta depois de um mês. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm que ser avisadas. A medicina, não existe a doença, existe o doente. Então, a confiança, eu tenho pacientes que, se eu deixar, no dia seguinte ele quer jogar bola na praia, quer pegar onda, eu tenho que segurar, esse eu tenho que botar freio. E tem aquele doente que, se você não empurrar, o fisioterapeuta ali do lado da cama para ele sair da cama, ele não vai, ele tem medo. Então é interessante. Quanto tempo? Você disse que hoje, aliás, não só na ortopedia, né, não só na sua especialidade, mas em diversas especialidades médicas, cirúrgicas, existe essa expressão, né, de intervenção minimamente invasiva, né? Hoje você já, por exemplo, tira um pulmão até com robótica e com pequenas incisões, não abre mais aquele sei lá quantos centímetros que eram aquelas avenidas. Aí, e quanto tempo leva uma cirurgia dessa para colocar, para fixar uma fratura? Olha, mais ou menos. Isso às vezes tem cirurgia de 20 minutos. Quantos fragmentos tem, qual o grau de estabilidade, qual o grau de instabilidade. Então, fixar uma fratura de fêmur, estou falando fêmur, essas hastes bloqueadas, você faz uma incisão guiado por um raio-x que está na sala, tu pisa num pedal, você vê onde é que tu está colocando a haste, se o alinhamento, nós chamamos de redução da fratura, você tem que restaurar a anatomia do osso, restaurar o comprimento da perna, corrigir que quando fratura, aquilo desconecta completamente, a perna roda, derrodar, para reposicionar. Botou na posição, passou a haste, um parafuso em cima, 2 parafusos embaixo. Isso faz em 30 minutos. Eu me lembro que em alguns casos eu acompanho cirurgias ortopédicas porque, como eu sou pneumologista, tem pacientes que têm problemas pulmonares, né? Por exemplo, me lembro de um caso, um paciente muito querido, Eduardo, o nome dele, e ele tinha uma DPOC grave, tinha fumado muito, tinha uma insuficiência respiratória grave, e a equipe de ortopedia ficou na dúvida, e aí a gente pesou também prós e contras, né? Como é que vai ser a vida dele se ele não se submeter a essa cirurgia? Eu que não tinha experiência com isso,
E aí os relatos de vocês é que a vida seria muito ruim, né? De um paciente Se fraturado, houver vida, né? se houver vida, se durar muito, né? A fratura de fêmur proximal, ela é essencialmente cirúrgica. Eu acho, houve época em que a gente pegava doente no CTI grave, a gente, olha, é melhor não operar. Ele morria com escara, ele morria com pneumonia. Então ele só tem uma chance. O índice de mortalidade das fraturas tratadas conservadoramente, quando eu falo em fratura do fêmur proximal, existe a parte mais estreita do fêmur proximal, que é o pescoço, é o colo femoral. E abaixo dele tem uma parte triangular, que é a região do trocanteriana. As fraturas do colo normalmente são substituições por prótese. As fraturas laterais ao colo, trocanterianas, são fixadas e, surpreendentemente, essas fraturas, mesmo quando não tratadas, elas consolidam. Só que consolidam com encurtamento, consolidam com rotação externa. Então, o doente, às vezes, antigamente, ele tinha várias comorbidades, não, cuida dele conservadoramente, não opera. E aí você tem que virar o doente para dar banho, você tem que colocar a comadre para ele fazer as necessidades. Extremamente dolorosas essas mobilizações. Quando alguns resistentes, acabam sobrevivendo a isso, e a fratura consolida. Então ele vai conviver com uma perna rodada para fora, o encurtamento vai ter que usar compensação no calçado, e estatisticamente o índice de mortalidade negligenciada da fratura é muito maior do que operada. A gente tem uma taxa elevada de pacientes que morrem quando operados, mas com todas as comorbidades. Hoje, as cirurgias minimamente invasivas, tem doente que opera, nem toma sangue. Eu lembro, a gente às vezes transfundia 2, 3 unidades de sangue para o paciente que fez uma cirurgia de quadril. 3 bolsas de sangue. Eu faço uma prótese total, normalmente eletiva, e ocasionalmente, muito raramente, meu doente precisa tomar transfusão de sangue, hemoderivado. Muito raramente ele vai para o CTI, entendeu? Porque a cirurgia ficou muito menos agressiva. Uma prótese de quadril a gente consegue fazer em 45 minutos a 1h30, sem intercorrência, sem complicações. Uma prótese para uma artrose primária. Uma prótese de revisão pode levar 3 horas. Quando eu falo 3 horas, não são 3 horas dentro do centro cirúrgico. Ele vai para o centro cirúrgico, ele vai ser anestesiado. Depois que ele recebe anestesia, a gente vai lavar a pele toda, é quase que um banho no paciente todo para esterilizar. E aí vai se fazer a cirurgia, terminou a cirurgia, vai se fazer controles radiográficos e... Isso tudo leva 3 horas. Tudo 3 horas. Mas diminuiu muito. Otimizar a transfusão de sangue, a gente utilizava muita transfusão de sangue. Eu acho que por essas doenças, AIDS, hepatite, cada vez mais foi-se... preventivamente. Uma coisa interessante, por exemplo, eu lembro, a minha mãe faleceu de hepatite C, e a cirurgia dela, ela teve um mioma. Na época que não tinha remédio. Na época em que não tinha diagnóstico. Ainda pior ainda. Pior ainda, você tinha marcadores para detectar se tinha hepatite A ou B. Não existia marcadores da hepatite C. Hoje tem F, G, tem várias outras. Mas a minha mãe teve hepatite não A, não B. E eu estava presente na cirurgia de esterectomia dela, cirurgia para retirar o útero. Ela tinha um mioma. A gente vai rodando tudo, desculpa. Isso aí. Nada, ótimo. Mas ela tinha um mioma. Isso é muito comum. Quando vai chegando perto da menopausa,
O mioma, ele cresce dentro do útero e ele faz sangrar. Então, são aquelas, em vez dela ter uma menstruação normal, ela fica 5, 7 dias menstruando, e quando menstrua, quantidades profusas de sangue que leva a anemiar a pessoa. Então, o médico dela, eu era acadêmico. Não, ela já está em fase de menopausa, depois da menopausa o mioma atrofia e desaparece. De vez em quando a gente faz um raio-x de bacia e vê o mioma calcificado lá, quer dizer, acontece. Mas uma vez ela teve uma hemorragia grande, eu levei ela para o hospital, eu estava no 3º ano de medicina, São Francisco de Assis, ali na Presidente Vargas, e ela fez a cirurgia. Acabou a cirurgia, estava bem. A enfermeira, ela já estava para sair de sala, falou: doutor, e esse sangue que está aqui, o que eu faço? O cirurgião virou e falou assim: olha, transfunde, porque é bom que ela vai recuperar mais rápido, ela sangrou muito, e faz esse sangue. E ali ela foi contaminada. E ali ela foi contaminada. 10 anos depois apareceu a hepatite. A hepatite C, às vezes, ela tem um curso de longa duração, e morreu disso. E naquela época, isso foi 1900 e a cirurgia dela, antes, a hepatite C, se eu não me engano, começou a fazer marcadores virais para hepatite C em 89. Ela foi em 86, não minto, antes, eu estava no 3º, foi mais ou menos 83. Não. Eu me formei em 79, eu era estudante, foi em 76 que ela fez essa cirurgia. O sangue, a coleta de sangue para banco de sangue era comprado, o banco de sangue comprava o sangue dos doadores. Para quem conhece o Rio de Janeiro, esse Hospital São Francisco de Assis, ele fica na Presidente Vargas, e atrás era aqueles sobrados antigos e que funcionava a antiga Vila Mimosa. Sim. E muita gente que Vila Mimosa era um prostíbulo, ia uma para o rua. hospital, vendia o sangue, uma bolsa de sangue, com dinheiro ele ia para a Vila Mimosa. Então era um sangue que vinha de... E que não era testado. E não era testado. Ali veio a hepatite C. Nós estamos vivendo uma coisa não semelhante, mas tão irresponsável quanto, que foi esse caso aí do laboratório Saleme, lá de Nova Iguaçu, que contaminou, infectou 6 pessoas, né, com HIV. Então, em pleno 2024, você está se referindo a 1976. Né? Outra coisa, Alexandre, eu acho assim, então, se puder não transfundir, não transfunda. Aquele negócio, dá o sangue, aquele sangue ela poderia não ter tomado. Sim. Mas na época a gente tinha, não, vai sair mais forte. E fez o sangue. E qualquer hemoderivado, eu acho que a medicina ela tem que ser primo non nocere, né? Aquele negócio. Primeiro, diante de tudo, não ser nocivo, não hipertratar. Esse caso que você falou, eu não sei qual é o caso, mas uma fratura de fêmur, uma fratura... Eu, às vezes, vejo fratura de ombro, em que a gente tratava conservadoramente, com muito bom resultado. Às vezes uma tipóia simples trata uma fratura de ombro. Não estou fazendo uma condenação do tratamento cirúrgico. Por exemplo, se eu fraturar o meu antebraço, mesmo sem desvio, se botar 2 placas, uma em cada osso do antebraço, são 2 ossos, no dia seguinte eu estou escrevendo, eu estou consultando. Mas se não tiver desvio, um gesso da axila até a palma da mão vai consolidar em 45, 60 dias. Será que todas elas precisam operar? Fratura de ombro, com tipóia, eu tenho inúmeros casos. Se a relação articular está boa, deixa a natureza agir. A natureza é muito sábia. Isso não se aplica ao que nós estamos, ao tema do nosso programa. O estilo moderno, o estilo americano opera tudo. Sim. E não deu certo, a fratura desmontou. Opera de novo 2, 3, 4 vezes. A coisa é movida a cirurgia. Sim, eu acompanhava uma prima, quer dizer, o segundo casamento dela com o meu primo, né? Meu primo foi fazer. Paulo Rabelo de Castro, um grande economista aqui brasileiro,
E ele foi fazer o doutorado dele em Chicago, 4 anos, conheceu essa Antoniette e acabou, eles casaram e ele acabou o doutorado e veio para o Brasil e vieram juntos. E eu, logo no início, assim, a gente fez um raio-x nela por uma gripe, uma suspeita de pneumonia, e apareceu um nódulo. E eu fiquei acompanhando esse nódulo no pulmão o tempo que ela teve aqui no Brasil. Inicialmente a cada 6 meses, depois a cada ano, depois a cada 5 anos. E o casamento deles se encerrou, ela ainda tinha uma situação laboral lá nos Estados Unidos, achou melhor voltar, está lá até hoje, e jogou tudo fora, tudo que ela tinha de documentação radiológica, tomografia, jogou tudo fora para fazer a mala ficar mais leve, depois de 25 anos no Brasil. Encerrou o período dela no Brasil. Isso. Resultado, veio lá uma gripe nos Estados Unidos, radiografaram ela, tinha um nódulo. E ela falou que já era acompanhada por um pneumologista no Brasil, da família e tal, mas não teve jeito. Meteram a mulher na faca para depois chegar que era um nódulo cicatricial, calcificado, sem maiores conceitos. Mas é o que você falou, isso lá. Em parte, eu acho que é medo de processo, né? E se esse nódulo não for benigno, crescer, virar um tumor gigante, eu vou ser processado porque não operei. Então vamos operar e resolver esse problema. Eu não sei se a gente pode sair hoje, antes de vir para cá. Eu vou te contar o que aconteceu hoje, muito mais na tua área. Até a pessoa, eu citei teu nome, eu estou indo me encontrar, doutor Ricardo. Sim. Me falou que trabalhou contigo lá no Curicica. Ricardo Biapina. Exatamente. Não, ele é cardio ou ele é cirurgião? Não, ele é clínico. Então é Ricardo Santos, cardiologista. Nós estávamos comentando, um amigo meu me chamou se eu não podia ir na casa dele, que a cunhada, ela teve uma pneumonia, e aí, não sei quem foi, falou que tinha uma fratura. E ela estava com muita dor. Fratura de quê? Oi? Fratura de quê? Fratura de costela. Então, para eu dar um parecer. E eu até liguei para o Ricardo, falei com ele falou, concordamos no desenvolvimento do caso. Ela fez uma fratura de tornozelo, colocou uma bota de gesso, tratou a fratura durante 15 dias, a fratura foi há 1 mês. 15 dias depois ela estava bem da fratura, mas começou uma dor torácica e falta de ar. E suspeitaram de ela não tem plano de saúde, foi no hospital público, suspeita de pneumonia, fez um raio-x, e nesse raio-x apareceu essa fratura, que para mim é uma fratura consolidada, antiga. Ela, às vezes até numa tosse, um acesso de tosse repetida, às vezes, faz a fratura de arco costal. Então ela não lembrava de queda, mas tinha aquela fratura que me parecia antiga. Ela tinha dor no pulmão esquerdo e o arco costal fraturado. E fica muito difícil de dar um diagnóstico definitivo numa radiografia simples de tórax. Mas aquilo não me importava, a dor dela era à esquerda, ela estava dispneica e tinha um laboratório que não sugeria infecção, sugeria muito um PCR muito elevado, um processo inflamatório outro. Eu falei, olha, vale a pena pesquisar tromboembolismo. E ela está indo para o hospital para poder fazer os exames específicos. Mas o que eu digo é que, primeiro, fratura às vezes acontece sem o trauma. Fratura você pode estar andando, aquela ideia, não, se levantou e andou, mesmo com dor, não está fraturado, pode estar fraturado. E o tratamento, é raro uma fratura de tornozelo dar embolia pulmonar, mas acontece, e a gente tem que estar pensando nisso. Hoje a medicina, infelizmente, você tem 2 medicinas no Brasil, né? Uma medicina que um doente desse, eu
boto no hospital, ele tem um seguro e ele vai conseguir fazer uma cintilografia pulmonar e você sai com o diagnóstico na hora. Uma angiotomografia. E o hospital público, que o médico lá, ele tem que lidar com os recursos ali, ainda fazer a ausculta, tentar o diagnóstico como se fosse há 20, 30 anos atrás. Vamos fazer um intervalo para a gente botar uma musiquinha. Uma musiquinha não, a musicona que o Geraldo vai escolher da nossa atividade contra o tabaco. A gente tem algumas músicas e daqui a pouco a gente volta. Tá, podemos falar? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Geraldo, qual foi a música que você botou que no estúdio não tocou? Ah, a música Fumante, do juiz classista, mas também compositor Rômulo Marinho. Aliás, Geraldo, qualquer dia eu vou botar, porque eu acho que o YouTube não vai bloquear, não. Tem uma música que ele fez de um lugar que é minha segunda terra, que é Saquarema. Então ele fez uma música
cujo nome é Saquarema, e quem conhece Saquarema, já viveu lá há algum tempo, vai saber exatamente o que ele está dizendo, porque ele é muito didático, assim, ele é muito geográfico. A música é muito interessante, eu vou te mandar. Rômulo Marinho. E essa música Fumante é muito interessante também, porque ele na verdade, ele está falando mal do cigarro, mas ele brinca com isso, entendeu? Ele fica esperando o momento que vai chegar o caranguejo para ele. Depois eu mando para você também. Bom, estamos recomeçando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, e o tema hoje é cirurgia de quadril no idoso, mas, quer dizer, isso é que está chamando a atenção, né? O envelhecimento da população, e daí o surgimento de mais casos de fratura de quadril. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. No primeiro bloco, eu comentei que eu sou ativista do trânsito também, por um trânsito menos violento e que gere menos vidas. Eu sou ligado a um grupo que criou a Lei Seca. Nosso queridíssimo Fernando Diniz, que perdeu o Fabrício Diniz, o filho, com pouco mais de 20 anos, num acidente do qual ele não estava na condução do veículo, estava no banco de trás de um indivíduo que ele não conhecia, numa saída de boate, e ele pegou como carona, e todos os 3 passageiros de trás, infelizmente, foram a óbito, pouco mais de 500 metros da boate. Ele pegou ali a antiga da Dubir, que tinha ali no downtown, e tinha uma loja chamada Mirage, que vendia carro, acho que francês. Naquele 500 metros o cara bateu num poste, os 3 morreram na hora. E ali a sociedade civil se mobilizou no entorno do Fernando Diniz. Fernando Pedrosa, do Ministério do Transporte, já lidava com essa prevenção de acidente. Um outro amigo nosso, outro Fernando, eu entrevistei os 3 aqui em 2017, os 3 Fernandos. O outro Fernando é da FETransport, então também tinha relação com questão de acidente. É no Brasil que tem isso? Sim, isso foi uma iniciativa porque o presidente do Detran, chamava-se a época presidente do Detran é Hugo Leal. Então o grupo fez com que o Hugo Leal virasse deputado federal, e o Hugo Leal, como deputado federal, foi o relator que a gente chama Lei Seca, mas tem um nome extenso, né? Que eu nem me recordo agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu ando muito ligado num novo normal que a gente tem aqui no Brasil, que é a quantidade impressionante de motociclistas no trânsito, né? Uma coisa que, sobretudo depois da pandemia, com a história do Uber, história de delivery, né, entrega de comida em casa, porque as pessoas não iam para os restaurantes, isso virou uma febre, né? Então, eu acho até que todo mundo que tirou carteira de motorista antes da pandemia tinha que fazer uma reciclagem, porque para renovar a habilitação, porque aquilo que a gente dirigia em 2019, 2018 não é mais o mesmo trânsito. Hoje em dia você pisca o olho, tem um motoqueiro passou por você que você não tinha visto. Hoje, antes de subir aqui para o estúdio da rádio, e eu vou botar no meu Facebook, eu tirei uma foto do meu retrovisor. E eu vou fazer uns comentários sobre, gente, agora não dá mais para dirigir sem olhar os 2 retrovisores, não basta só um. Como é que está isso em termos, porque a toda hora a gente vê acidente, carro e moto, ônibus e moto, caminhão e moto, moto com moto. Como é que está isso para os ortopedistas? Vocês estão sentindo uma diferença? Alexandre, são acidentes graves. Eu acho assim, esses números são subnotificados. Né? Como, por exemplo, suicídio. Parece que se você noticia muito suicídio, isso serve como estímulo, acaba aumentando o número de suicídios. Hoje em dia já há uma certa controvérsia, mas eu vou esclarecer isso. Nós vamos fazer um programa sobre suicídio aqui, mas siga lá. Mas os acidentes de moto, qualquer dessas grandes emergências, Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, você chegando lá tem 5, 6, 7 doentes aguardando atendimento, isso doentes graves. Eu lembro, há 10 anos atrás, o meu cunhado, casado com o irmão da minha esposa, meu cunhado,
era irmão da minha esposa, ele trabalhava no metrô, saiu do metrô e não tinha chegado em casa. A esposa dele ligou lá para casa, 10 horas da manhã, ele ainda não tinha chegado. Eu falei, pô, deve ter acontecido nada, se perdeu no meio do caminho. Aí me voltou a ligar meio-dia. Eu trabalhava ali nos Servidores do Estado, fui para o Souza Aguiar, que o metrô era ali perto da Central do Brasil. E cheguei lá, eu nunca trabalhei no Souza Aguiar. Sempre trabalhei na emergência fria, Fundão, Servidores, Lagoa. O que eu chamo de emergência fria? O cara bate no Souza Aguiar e depois é transferido lá para o outro hospital. Mas aí entrei no Souza Aguiar, vem cá, deu entrada algum paciente de acidente de moto? Aí o cara, aqueles ali. Aí me olhei lá para uns 10 pacientes na maca. E um deles era o seu. Fraturas, aguardando ou o raio-x, a tomografia. Graças a Deus nenhum era dela, era ele. Mas isso só vem aumentando. Sim. Eu tive agora na Itália, Roma é uma enxurrada, eu não sei como parece... a dificuldade de você manter um carro, a facilidade de adquirir uma motocicleta. Essas motos elétricas estão sendo vendidas a um preço que permite a população com uma menor renda a ter acesso, e não dou. E o transporte coletivo que nunca funciona, né? A menina que é minha colaboradora lá em casa, ela sempre conta, nego rouba celular na van quando ela vai trabalhar, os coletivos, ônibus coletivo, BRT, tem assalto, tem... Então, você tem uma moto pequena, é o novo normal, né? É a tendência futura, a gente vai ter que lidar com isso. Mas eu acho que a gente tem que mudar o padrão de direção, né? Eu acho que sim, lá Por exemplo, fora... eu fico observando, a pista uma via de 3 pistas. Aí você tem na pista, aí para lá no sinal, aí você tem na pista da esquerda 3 carros, né, do meio 5 e na outra 5. O cara que está na pista do meio, ele quer ir para outra, para ganhar 2 vagas. Mas só que a gente fazia isso antigamente sem problema nenhum. Mudança agora você vai para outra pista, você vai abarroar o motoqueiro. O motociclista. Isso daí eu acho assim, é educação de tudo. Primeiro, o próprio motociclista também. Ele, quando passa ali no meio, ele passa como se não tivesse ninguém. Como se nada fosse acontecer. E ele ainda passa aborrecido, né? Passa aborrecido. Buzinando, porque você está mais para a direita. Ele não conta com imprevisto. Eu acho que é a direção defensiva. Fora os avanços de sinal, né? Que é uma coisa corriqueira. Mas vamos voltar aqui no nosso tema. Eu estava vendo, eu estive agora viajando, Portugal, como tem fumante, França, como tem fumante. Eu fiquei impressionado. Se diz primeiro mundo, civilizado, mas o pessoal está ignorando. O que se atribui a isso? Mas, enfim, é o berço do tabagismo, é justamente França, Portugal. Eu acho que é falta Espanha. de trabalho, pessoas que façam o teu trabalho. Aquela ópera Carmen, que é de Bizet, que se passa numa fábrica de charuto espanhola, né? Mas vem cá, nós estávamos conversando sobre o tema de hoje, que é sobre fratura de quadril, e no nosso bate-papo por telefone, você comentou o impacto disso do ponto de vista sanitário, que a gente estava falando meio que a coisa individual, né? Para cada paciente, qual a melhor conduta, qual é o prognóstico, em termos coletivos, né? Em termos de Estado, o que eu acho assim... esses números variam muito de acordo com a fonte, de acordo com o período analisado, mas de uma média geral se fala em 300 mil fraturas ano nos Estados Unidos. E por que eu cito os Estados Unidos? Eles têm uma preocupação muito grande com essas estatísticas, esse custo. No Brasil, eu li trabalho falando de 100, 130 mil fraturas ano de fêmur proximal. Isso, você colocando que um custo, uma fratura dessa, talvez numa instituição pública, porque o custo da prótese, o custo do sangue, isso varia muito, mas o custo médio é entre 15 e 80 mil.
para cada paciente tratado com fratura. Vamos colocar 100 mil para dar conta exato. 100 mil, se eu gastar 10 mil, eu já vou para 10 milhões, né? Conta aí, eu não estou muito... Sim. 10 milhões por ano só tratando fratura, e muitas delas evitáveis. Então, são verbas astronômicas e tudo com tendência... Eu acho que é mais que isso. Faz a 100 conta mil, aí. Bota 120 mil vezes 80 mil. É isso você... Não, botar no meio, vezes 50 mil. 120 vezes 50 mil. Aqui são dois médicos que entendem tanto de matemática que... meu filho faria isso enquanto eu escovo o dente e já fez a conta. Vezes... Hein? Repete. É 120 mil, hein? Vezes 50 mil. Quanto que dá? Quer dizer, 120 mil, número de fraturas, 50 mil custo. 60 milhões, né? E aí? Vezes quanto? 50 mil. O Geraldo também é bom de matemática, já percebeu, né? Olha, deu um monte de número. Não, eu acho Vai, assim, vamos lá, rapaz. 120 Milhões, não é. Quanto? 120... 6 Não, 6 bi. É. 120 mil por 100 mil. Não, você está confundindo 120 muito. Vamos embora, milhões. ele já fez as contas. 6 bi. Depois, se estiver errado, eu boto depois na eu já- edição do programa, eu Vou boto a ficar conta numa- certa. E eu falo com meu filho. Não, mas então vamos falar em o impacto coletivo. O que eu li, que eu te mandei até, de dados, como você disse, os Sim. estudos dependem da fonte, tá, mas eu li 340 mil por ano. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 340 mil por ano. Que eles lá já têm uma longevidade maior do que a nossa, apesar de ter muito mais obeso, apesar de uma série de coisas, mas tem, enfim. Nós aqui temos uma pobreza absoluta que Sim. leva muitas pessoas à morte mais cedo, né? Precocemente, às vezes até a pobreza de informação, né? A gente hoje perde pessoas com câncer de colo do útero, né? Isso na Europa é um negócio que Eu acho que impensável, velho, né? o conceito de velho para o Brasil é acima de 60 anos. Idoso, né? Isso. Vamos falar velho. Tanto é que você pode parar carro com cartãozinho de idoso depois de 60. Lá fora são 65. Isso. Então, por ter uma maior longevidade, Isso. eles atendem. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa cara para o Estado, né, para o SUS, por exemplo. Nós estamos falando de uma coisa frequente, né, pelo menos 120 mil casos por ano no Brasil de fraturas de quadril e, como você bem disse no primeiro bloco, a indicação é cirúrgica. Então, a gente tem que pensar que o ideal é que esses 120 mil casos de fratura tenham sido operados. Né? Sim, sim. Não. E outra coisa também, Alexandre, considerar aí. Mesmo os operados, você tem uma taxa grande de o doente que fratura o fêmur e antes de completar um ano de pós-operatório, 30% falecem. Sim. De uma maneira geral, e de causas não ligadas à fratura, mas a fratura foi o gatilho que gerou outras complicações. Dá um exemplo. A perda da cognição. Sim. Demência. Muitas vezes a cirurgia em si, a gente procura fazer sempre com anestesia hackiana, anestesia. A anestesia geral, eu acho assim, primeiro quando você termina a anestesia geral, você faz anestesia geral pela inalação de gases pelas vias aéreas ou junto com medicações venosas. Quando você desliga o aparelho, a dor volta. Então, o doente no pós-operatório imediato tem que ser manipulado com potentes analgésicos, normalmente morfina, para poder controlar a dor. Esses produtos, esses medicamentos dão náusea, vômito, é um horror. Então, a anestesia regional, a raquianestesia é a melhor opção para esses procedimentos, principalmente em membros inferiores.
a perda sanguínea, tudo isso faz com que alguns pacientes, durante a cirurgia, se a pressão cair demais pelo sangramento, pelos anestésicos, pela medicação, o suprimento de oxigênio do cérebro cai. E quando ele sai da sala de cirurgia, ele sai desorientado. Às vezes ele recupera essa desorientação dentro de 3, 4 semanas, às vezes se estende por um tempo maior, mas eu acho que... Tem gente que sai, o homem sai chamando o nome da amante e vice-versa. Fulana, fulano. Morre mais cedo do que a mulher, se a mulher for má, vai morrer. Mas acontece isso de... e a gente não sabe por quê, mas infartam, fazem problema, tromboembolismo, fazem complicações de pneumonia. Me diga uma coisa, você citou no primeiro bloco, e eu já tinha lido na pesquisa que eu fiz para te entrevistar, mas acabei deixando passar. Tudo que eu li, o que você falou aqui, o ideal é que a pessoa que fraturou o quadril seja operada nas primeiras 48 ou 72 horas. O que acontece? Por que se passar de 3 dias, por exemplo, o resultado não é o mesmo? Existe um equilíbrio de funções. O movimento é tudo, sempre, sempre. Prevenção de osteoporose, exercício, caminhar, andar. Eu acho que todo idoso, ele tem que ter medo da cama. Muito tempo na cama. E do sofá também. Do sofá também. Eu acho que você tem que procurar uma atividade, isso vai melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, nos músculos, no esqueleto, e tudo vai melhorar. E quando ele fratura, a impotência funcional, não poder andar, não poder fazer a sua higiene, não poder tomar um banho. Então, a estase de líquidos nos pulmões, você sentado, quando você inspira, você insufla totalmente seus pulmões de ar. Quando você está deitado, parte do teu pulmão, ele não vai receber ar. Ali vai acumular secreção, a bactéria encontra um doente com a imunidade um pouco diminuída e um caldo uma piscina de nutrientes para ela, pneumonia, então, óbito. E pensar, a pressão, pensar que muitos desses são idosos, né? Que as suas defesas então, já não são mais as mesmas de um jovem. A imunidade, a escara, o doente fica deitado e ele não consegue mudar de posição por conta da fratura, porque dói muito deitar de lado, sentar. Então ele fica deitado de barriga para cima, já está emagrecido. Então a proteção natural, que é o tecido subcutâneo, ele quase não tem. Ele faz uma ferida por pressão na região sacra que é dificílimo curar depois de instalada. Às vezes começa como uma região mais escura, mas por baixo ali a pele já necrosou, já teve um infarto. Aquilo tudo vai soltar, vai descolar, tu vai ter que desbridar, e aí perde o tempo cirúrgico, o time, porque se ele hoje não tem pneumonia, tem tosse, mas não é uma pneumonia. Se eu deixar para operar com 2 dias, já vou operar um doente com pneumonia. Sim. E a chance daquela bactéria do pulmão circular e até o foco de fratura e ter uma infecção pós-operatória aumenta. Então, vamos fazer agora um dos principais objetivos do nosso programa. O primeiro deles, obviamente, é informar, né? Informação em saúde. Mas o segundo, que vem a reboque, é como prevenir, né? Seja o que for, quase todos os nossos programas aqui, a gente, por exemplo, fizemos um programa sobre endometriose. Aí chegou o momento da endometriose, nós falamos sobre o tal câncer de colo de útero. Como prevenir? E o ginecologista, o Cláudio Crispi, que esteve aqui, que inclusive operou minha filha de endometriose, ele diz assim, olha, hoje nós temos a vacina do HPV. Então, hoje na Europa, não se pensa em câncer de colo de útero nas mulheres mais, porque já é uma coisa superada. E a gente aqui ainda tem uma mortalidade colossal. E a vacina é gratuita. A vacina é gratuita para crianças, né, para meninos e meninas, e disponível, e tem muitos postos de saúde que tem, se não todos.
E aí as pessoas, e obviamente o cigarro também contribui, porque já está bem associado, bem comprovada a associação em câncer de colo de útero e o tabagismo, sendo que aí viu-se que um dos motivos era porque o tabagismo diminuía a defesa e aí o HPV, o vírus papiloma humano, se instalava ali naquele colo do útero. Se eu não me engano, Alexandre, me corrija se eu tiver que não é a minha área, o ideal é vacinar antes do início da vida sexual. Da vida sexual, exatamente. E, inclusive, a oferta da vacina para o SUS não é indistinta, né? É indiscriminada. Tem alguns critérios de idade. E aí me parece que as pessoas que tiverem filho hoje, até adolescentes, se informem, né? A sugestão que nós damos é que as pessoas se informem, porque senão vai ter que ter acesso só em clínicas de imunoterapia privadas. Eu não sei exatamente qual é o custo, mas, puxa, gente, uma coisa que protege, uma coisa que é de graça, a gente, né, Geraldo? A gente brinca de graça, é uma coisa da minha infância, de graça até injeção na testa. Não, você lembra disso? E a prevenção em si, você não tem o sofrimento do paciente. Sim. Porque quando ele tem a doença, mesmo que ele fique curado, ele vai passar pelo sofrimento. Exatamente. Então, por exemplo, a prevenção da fratura, buscar vamos lá. tratamento... Prevenção da fratura de colo de quadril. De quadril. A prevenção é aquela, é a prevenção da osteoporose. Repito, eu falei no primeiro bloco vez aqui, osteopenia e osteoporose. Qual a definição? A definição da Organização Mundial de Saúde é que você tem um marcador, que tem um exame que é o padrão ouro para investigar a osteoporose, que é a densitometria óssea. Ele vai medir a densidade, a massa de osso em um determinado volume. A densitometria óssea é um exame simples, baseado em emissão de raio-x, um exame barato, relativamente barato, e eu vou medir essa densidade. Não dá para medir em todo o esqueleto para não expor o paciente a muita radiação. Então a gente elege 2 pontos principais, o quadril e a coluna. A coluna principalmente para medir. Nós temos 2 tipos de ossos, um osso mais compacto, tipo fêmur, são os ossos longos, e ossos mais esponjoso, como se fosse uma esponja dessa mesmo de usar na cozinha. A coluna representa o osso esponjoso. E o fêmur, a diáfise do fêmur, o osso cortical. Então a gente mede numa área de osso cortical, numa área de osso esponjoso, habitualmente quadril e coluna. Muitos pacientes idosos, quando vão fazer a densitometria, a coluna dele está cheia de osteófitos, são os bicos de papagaio, são calcificações. Muitos pacientes idosos, a artéria aorta tem a arteriosclerose, placas de calcificadas na artéria aorta. Se eu fizer a densitometria da coluna dessas pacientes, principalmente mulher, normalmente são as pessoas que mais fazem densitometria, o aparelho vai ler aquela placa calcificada da aorta como se fosse osso. Aí ela fala: olha, doutor, como é que minha densitometria, eu estou lá em cima, o osso está péssimo. Ela está radiografando. E a aorta está péssima também. A aorta péssima. Uma tem cálcio de mais, a outra tem cálcio de menos. Se no quadril ela já teve uma fratura, colocou uma prótese no parafuso, não serve. Ou se tem uma artrose do quadril, aquela medição não serve como parâmetro. A gente utiliza o antebraço. Mas o antebraço não é um método muito confiável. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando vai propor um tratamento. Então, a densitometria óssea num bom critério, feito num osso que não tinha placa de calcificação da aorta, deu lá que a densitometria está baixa. Você considera, o osso normal ele pode ter até 10% de perda óssea, ainda ser considerado normal, o risco de fratura é baixo. Depois de alguma certa idade. Depois de 10% de massa óssea, e aí isso é referido em desvio padrão.
há um score, um índice chamado T-score na densitometria. Quem tiver uma densitometria vai ver um númerozinho lá, T-score. O T-score, ele compara quantos por cento você tem a menos do que uma pessoa de 20, 30 anos de idade. Sim. Então, se o meu T-score está menos, eu tenho perda. Se ele está mais, eu tenho mais do que o meu padrão, que seria o indivíduo de 20, 30 anos. Então, T-score menos 1 significa na coluna 10% a menos de entendi. osso, de massa óssea. Isso, teu risco de fratura é ligeiramente maior do que o de uma pessoa que tem um T0. Um T-score, aí eu considero de 0 a menos 1, normal. De menos 1 a menos 2,5, o valor desse T-score, o que significaria na coluna uma perda superior a 10%, menor do que 25%, é uma osteopenia, uma perda leve. Uma perda superior a 25%, 30%, 40%, uma osteoporose grave, gravíssima. E ali, o resultado da densitometria, eles, para facilitar a interpretação do médico, habitualmente você tem umas faixas em cores. Aquilo são eixos cartesianos, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Na abscissa, na base, aí um pouquinho de matemática, tem a idade, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu faço as coordenadas da idade com a densidade encontrada pelo aparelho. Se esse ponto está na faixa verde, sinal de trânsito verde, tu está livre. Amarelo, atenção. Vermelho, perigo. Vermelho é osteoporose. Então, eu posso olhar a densidade da pessoa simplesmente pelo gráfico de cores. E o diagnóstico foi feito. Qual é o diagnóstico, passo seguinte? Sempre a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: osteopenia não precisa tratar. Lembrar que toda droga é uma droga. As substâncias que tratam a osteoporose podem tornar o osso tão rígido, tão sem porose, que é a porosidade saudável, que ele se quebra por aumento, perda da elasticidade, da resiliência. Então, depois de 4... Quer dizer, apesar do osso ser uma coisa dura, ele tem tem que ter elasticidade. Elasticidade. E isso tem que ser dosado. E aí seria basicamente o quê? Cálcio? Essa medicação que você se referiu? Você tem 2 grupos de substância para tratar a osteoporose, para aumentar a massa óssea. Uma coisa assim que eu acho que a gente não se percebe, não se dá conta, teu corpo, o Alexandre que está aqui diante de mim hoje, não foi o mesmo Alexandre que teve comigo em 2023 ou 2022 que você 23. falou. E não será o Alexandre daqui a um ano. Todo o seu corpo se renova. Sim. As hemácias, elas têm 120 dias de vida. Então, a cada 120 dias, você trocou o teu sangue. Os macrófagos que nos defendem levam 90. E o osso, eu tenho umas células ósseas chamadas osteoclastos, que elas fazem a retirada do osso velho, e eu tenho o osteoblasto, que bota osso novo. Eu sempre falo para o meu cliente, é como recapear uma estrada, uma rua, tem aquela máquina que vai tirando todo o asfalto velho e atrás eles vêm com uma outra máquina botando o asfalto novo. Esse equilíbrio entre o osteoclasto, que destrói o osso, e o osteoblasto é o que dá a densidade óssea, a qualidade do teu osso. Se você tem uma atividade osteoclástica aumentada, e a senilidade vai dar isso, os osteoclastos vão ficar tão ativos, o osteoblasto não consegue repor o que o outro tirou. Então a gente usa inibidores da reabsorção óssea, anti-osteoclastos. É uma maneira de tratar. O que se diz é o seguinte: você está deixando o osso velho em cima do osso novo. Isso é o que vai fazer aumentar a densidade no exame. O teu osso ficou mais denso, mas era para ter tudo osso novo. Simplesmente você não tirou o velho.
Será que isso vai dar osso mais forte? Os estudos mostram que sim. Tem tratamentos em que eu ativo mais os osteoblastos, a formação óssea, e deixo o osteoclasto agir. Essas são normalmente medicações mais caras, com algumas complicações mais importantes, que a gente reserva aqueles pacientes que têm uma osteoporose mais grave. Tá. Eu fui uma vez atender um radialista em Copacabana, e ele era um fumante de fumar 2, 3 carteiras por dia. Ele chegou numa fase para conter o DPOC dele, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ele andava com cilindro de oxigênio do lado e toma-lhe cortisona. Sim. E a pneumologista disse: doutor, não dá para tirar o corticoide dele, não. Eu falei: mas sem isso, o cara com uma osteoporose severa, ele fazia fratura vertebral, fraturou L3, aí daqui a pouco aparecia, fraturou L1, fraturou T12, e ele todo na cadeira de roda, curvando. Esses osteoformadores estavam ainda em início, eu não tinha quase nenhuma experiência, mas esse cara tem que usar isso. E era uma caneta que ele aplicava todo dia, subcutâneo, tipo insulina. Eu fui 1 mês depois, 2 meses, 3 meses depois visitá-lo. Ele me chamou para ir na casa dele: doutor, queria ter lhe conhecido antes. A minha dor melhorou, diminuiu a dose de corticoide. Então, não fez mais fratura? Olha, aí simplificando 2 coisas. O fumo que fez com esse cara, entendeu? De levar ele à cadeira de roda, ao aparelhinho, e a possibilidade de você tratar a osteoporose. Quando eu tiver reeditado o programa, nesse momento que você acabou de falar isso, eu vou botar o link do programa anterior, que foi sobre fumo e osteoporose. Fala-se muito que a musculação é benéfica para quem envelhecendo, né? A pessoa que já é idosa deve fazer musculação. Qual é o benefício da musculação? Eu costumo dizer o seguinte: a gente vai tendo as limitações. Eu sei que você gosta de cachorro, e eu essa semana estava falando com a minha filha. Nós fomos viajar juntos e ela acordava às 7 horas da manhã. Pai, levanta, vamos andar, botava a mochila nas costas, e a gente rodou aquelas igrejas da Europa toda. E 10 horas da noite, eu doido para ir para casa. Ela: não, faltou passar aqui nessa, era mais escada. E eu falei: Daniele, sabe aquele cachorrinho novinho que tu olha, ele está roendo móvel, ele está pulando na perna da gente, ele está brincando, correndo, abanando o rabo? Eu sou aquele cachorrão velho, deixa no canto de olho. Não me puxa. Mas por que eu falo isso? A velhice nos leva a diminuir o nosso potencial de movimento. E a gente não deve ceder a isso. Tua qualidade de vida vai melhorar muito se você fizer exercício, a parte cardiorrespiratória, a parte músculo-esquelética e o bem-estar. As pessoas passam na rua e te elogiam: olha, você está com uma aparência, não sei o que há. Eu recomecei a fazer musculação, faço 2 vezes por semana, 1 hora de exercício, mas as pessoas na rua já falam: Sérgio, está diferente. Sim. Eu, depois da bariátrica, me relaxei muito, e agora voltei a fazer essas atividades físicas. Então, última questão, antes de você me dar os seus contatos, que o nosso programa daqui a pouco, infelizmente, chegará ao fim. Em 2, 3 minutos, define aí o que uma pessoa que tem um idoso em casa tem que se preocupar em relação ao mobiliário, a tudo. Hoje, a década passada, se eu não me engano, foi criado até por um colega da Sociedade Brasileira de Cirurgia, Sérgio Franco, eu acho que foi um dos que mais trabalhou para isso, a Casa Segura. Sérgio Franco, ortopedista. Sérgio Franco, ortopedista, ele junto com o pessoal de Conselho de Engenharia. A Casa Segura chama? Casa Segura. Casa Segura. Era um projeto que visava a criar
artefatos que aumentassem a segurança. Por exemplo, você ter uma barra dentro do teu box, porque às vezes você tem que lavar o pé, uma perna tem que ficar no apoio e a outra tem que ficar no alto. E o apoio numa perna só para o idoso é uma posição de risco. Então, ter uma barra que tu possa colocar a mão e se sustentar é algo que aumenta muito a segurança. Iluminação. A maioria dos idosos precisa ir no banheiro à noite e a casa toda apagada, ela é um fator de risco para tropeçar em algum lugar, cair. Então, tu ter um tipo de iluminação noturna, mínima que seja, mínima, tem uns plugzinhos que vendem no comércio, você coloca nas tomadas, aquilo acende a luz, pelo menos no trajeto da cama para meu o banheiro. sogro, que eu comentei aqui, que faleceu depois de uma queda no corredor do meu andar, do meu prédio, ele antes tinha tido uma queda no banheiro à noite, nessas idas ao banheiro de madrugada. Você sabe que isso é tão frequente que na Europa, se você observar, ao lado do vaso sanitário, no banheiro, tem sempre uma cordinha presa a uma campainha lá em cima. Eu não sabia para que era aquilo. Primeira vez que eu fui, puxei aquilo, daqui a pouco tem 3 pessoas no meu quarto, no meu banheiro. Aquilo dali é que a maioria das quedas acontecem no banheiro. No banheiro. E a pessoa está sozinha num quarto de hotel, não tem, ela puxou a cordinha, vai alguém para ajudá-la. Mobiliário ali, tapetes, por exemplo. Minha mãe fraturou o fêmur 2 vezes escorregando no tapete. As pessoas às vezes não abrem mão do seu tapete persa. Aquele é um perigo. Tapetes soltos pela casa. Tentar na área de acesso ao banheiro, pelo menos deixar livre, sem qualquer tapete. O calçado, chinelinho solto, tem umas sapatilhas que ela se adere bem ao pé, o solado é antiderrapante. Nós fizemos um programa aqui com a Sônia Bauer, que é podóloga, e ela hoje é presidente da Associação Carioca dos Diabéticos. E estamos falando sobre pé. E aí, num determinado momento, veio justamente esse tema. Eu falei, mas uma sandalinha, não tem hipótese nenhuma, sandália de dedo jamais, que não te dá firmeza, não te dá não sei qualquer coisa. E eu ando muito de sandália, porque eu ando 6 quilômetros com o meu cachorro, o capitão, o idoso por dia. Tende a arrastar o pé. Né? Isso. O problema é quando aí tem uma coisa o tapete, por exemplo, é algo que está acima do chão, um desnível. No piso. As ruas são muito mal conservadas, ainda mais essas de pedra portuguesa. E uma coisa, Alexandre, o exercício, mais um fator importante do exercício. Você sabe por que a fratura do colo do fêmur acontece no idoso? Ele cai de lado. Quando ele cai de lado, ele bate com o quadril no solo. E ali ele fratura. Se você tem uma atividade física regular, a tua massa muscular ao redor do quadril é maior, amortece, diminui o risco. Segundo, se você tropeça, a tua musculatura tem energia para tu readquirir a tua estabilidade. O desequilíbrio. Você se desequilibra, mas volta para o prumo. Você desequilibra, mas reequilibra novamente. O idoso, quando ele cai e ele é cognitivo, ele é lúcido, ele tende a cair para frente. E se ele cai para frente, ele apara com as mãos. Ele quebra o punho, mas não quebra o fêmur. O idoso, quando está menos cognitivo, mais depauperado, ele tem uma tonteira, ele cai para o lado, ele fratura o colo do fêmur. Menos móvel também, né? Para que a sala cheia de móvel? Que também esbarra no móvel e dá uma topada ali. E não subir no banquinho para pegar aquele azeite. Isso serve até para o próprio convidado especialista. Se alguém quiser conversar com você, tirar dúvida, enfim, colocar um caso, ou até mesmo ser atendido por você. O meu e-mail. Fala. Sérgio, tudo com letra minúscula. Sérgio Novo, sem ponto, desculpe. Sérgio Novo, que Novo é sobrenome, né? Numeral 1. Novo é o nome. Sérgio Novo 1, meu nome é Sérgio Sampaio Novo. Diz que Novo em Portugal é como se fosse neto, filho. Sérgio Novo 1@gmail.com. Tá, Sérgio, eu vou na reedição do programa, isso vai estar na tela.
E algum outro contato que Pode você ser queira passar? o meu Celular? WhatsApp. Né? WhatsApp. 21 994 994 77 uhum, 79 7991. Vou repetir. 21, prefixo Rio de Janeiro, 99477 7991. Você tem rede social, você tem Instagram, alguma coisa assim? Ô Alexandre, eu tenho Face, eu sei que eu tenho Face, mas eu te confesso. E Instagram não tem? Instagram eu tenho mas também, não mas lembro. eu não sei acessar muito. Tá, o Geraldo vai te dar aula aqui daqui a pouco. Depois eu procuro e na rede social eu boto lá o endereço. Não, eu tenho muito medo dessa exposição. Assim, eu já recebo tanta ligação me oferecendo empréstimo, dizendo que a minha conta no Banco do Brasil é impressionante. Olha só, não dá para discutir isso hoje. Geraldo já está encerrando, toca aqui. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Prazer foi um barato mesmo. E vamos conversar sobre outro tema daqui para frente, ano que vem. Que não seja o quê? Instagram. Não, talvez a gente precise conversar sobre o Instagram. Geraldo, muito obrigado. E os ouvintes também, por favor, compartilhem, curtam o programa, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, no YouTube, e divulguem essas informações. Informação vale ouro. Obrigado, Sérgio. Estou à disposição para responder. Isso.